A criação, queda e origem da humanidade. A história da criação, queda e origem da humanidade é uma das narrativas mais fundamentais da tradição judaico-cristã, sendo relatada principalmente nos 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Essas passagens não apenas moldaram a compreensão teológica da humanidade no Ocidente, como também influenciaram profundamente conceitos de bem e mal, livre-arbítrio, natureza humana e redenção. Este texto abordará a criação do homem e da mulher, a queda através do pecado e as implicações dessa narrativa para a compreensão da origem e natureza humana. A criação da humanidade. A narrativa da criação em Gênesis 1 e 2 apresenta 2 relatos complementares sobre a origem do mundo e da humanidade. No primeiro relato, Gênesis 1, 2, 4a, Deus cria o universo em 6 dias e descansa no 7º. A criação do homem é descrita como o ponto culminante da obra divina. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Esse versículo destaca a dignidade única do ser humano, criado imago Dei, a imagem de Deus. Isso implica que o ser humano reflete aspectos do caráter divino, como racionalidade, moralidade, criatividade e capacidade de relacionamento. No segundo relato, Gênesis 2, 4b, 25, a criação do homem é narrada de forma mais detalhada. Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida, tornando-o alma vivente. O ser humano chamado Adão é colocado no jardim do Éden, um lugar de beleza, abundância e harmonia, com a responsabilidade de cultivá-lo e guardá-lo. Mais adiante, Deus cria a mulher, Eva, a partir da costela de Adão, estabelecendo o princípio da complementaridade entre homem e mulher e o fundamento da união conjugal. Essa narrativa estabelece desde o princípio uma relação íntima entre Deus e o ser humano, bem como entre o homem e a criação. O trabalho é apresentado como uma bênção e o mundo como um lugar ordenado e bom. Não há ainda noção de pecado ou ruptura. Tudo é harmônico e conforme a vontade divina. O mandamento e a liberdade. No jardim, Deus dá ao homem um mandamento específico. Ele poderia comer livremente de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Essa proibição estabelece a existência do livre-arbítrio. O ser humano é dotado da capacidade de escolha, e essa escolha tem consequências. A árvore do conhecimento simboliza a possibilidade de autodeterminação moral, ou seja, a tentativa de definir por si mesmo o que é certo e errado, independentemente da vontade de Deus. O mandamento, portanto, é uma prova de confiança e obediência. Deus cria o homem com liberdade real, e essa liberdade implica risco, o risco da desobediência. A queda, o pecado original. A narrativa da queda em Gênesis 3 é uma das mais significativas de toda a Escritura. A serpente, descrita como astuta, questiona a ordem divina e sugere que Deus está privando o homem de algo bom. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Gênesis 3:1. O diálogo da serpente com Eva é o início da desobediência. A mulher, convencida de que o fruto da árvore era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, toma do fruto e o come, e também dá ao seu marido, que igualmente come. Gênesis 3:6. Esse ato de desobediência, aparentemente simples, marca uma ruptura cósmica. É a entrada do pecado no mundo. A consequência imediata é o rompimento da comunhão com Deus. O homem e a mulher percebem que estão nus e se escondem. O relacionamento entre eles também se deteriora,
Surgem a culpa, a vergonha, a acusação e a desordem. A harmonia do Éden é desfeita. O juízo divino se manifesta em 3 aspectos principais. A serpente é amaldiçoada, a mulher enfrentará dores na gestação e conflitos em sua relação com o marido, e o homem enfrentará fadiga e frustração em seu trabalho. A terra, que antes era benévola, agora produzirá espinhos e cardos. Finalmente o casal é expulso do jardim e impedido de acessar a árvore da vida, simbolizando a perda da imortalidade e da plena comunhão com Deus. Consequências teológicas da queda. A teologia cristã entende a queda como o ponto em que o pecado entrou no mundo, afetando não apenas os primeiros seres humanos, mas toda a sua descendência. Essa doutrina é conhecida como pecado original. Segundo o apóstolo Paulo, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 5:12. A humanidade, desde então, carrega uma natureza caída, inclinada ao mal e separada de Deus. Contudo, mesmo em meio ao juízo, há uma promessa de redenção. Em Gênesis 3:15, Deus declara que a descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente. Um versículo frequentemente interpretado como a proto-evangelho, ou primeira boa nova. A promessa de que um redentor viria para derrotar o mal. A narrativa da queda revela que o pecado não é apenas uma transgressão moral, mas uma rejeição da autoridade divina, uma tentativa de autossuficiência. O homem quis ser como Deus, conhecendo o bem e o mal por si mesmo, o que levou à alienação e sofrimento. A queda explica a realidade da dor, do mal, da injustiça e da morte no mundo. A origem da humanidade, visões e interpretações. A origem da humanidade, conforme Gênesis, tem implicações antropológicas profundas. O ser humano não é visto como fruto do acaso, mas como uma criação intencional de Deus, com propósito, dignidade e valor. A vida humana tem um sentido transcendente. Fomos criados para refletir Deus e viver em comunhão com Ele. Do ponto de vista teológico, isso confronta tanto visões mecanicistas do ser humano como certas interpretações estritamente materialistas da ciência, quanto ideias de que a vida humana é essencialmente neutra ou sem propósito. A tradição cristã, porém, tem procurado dialogar com os avanços da ciência. Muitos teólogos aceitam a possibilidade de uma evolução biológica conduzida por Deus, sem negar a verdade teológica de que o ser humano foi criado por Deus, é dotado de alma e chamado à responsabilidade moral. Dessa forma, mesmo reconhecendo as evidências científicas para um processo evolutivo na origem biológica da humanidade, a fé cristã mantém a convicção de que houve uma queda real, um momento em que os primeiros seres humanos conscientes romperam sua comunhão com Deus. A verdade espiritual da narrativa de Gênesis continua válida, mesmo que sua linguagem seja simbólica ou mítica em certos aspectos. A redenção e a esperança. A narrativa da criação e queda não termina com o juízo. Ao longo das Escrituras, desenvolve-se o plano de redenção. Deus escolhe um povo, faz alianças, envia profetas e, por fim, envia seu Filho, Jesus Cristo, para restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Cristo é descrito como o último Adão, por 1 Coríntios 15:45, que vence a tentação, obedece plenamente a Deus e oferece a salvação por meio de sua morte e ressurreição. A redenção em Cristo é a resposta à queda. Ele restaura a imagem de Deus no ser humano, possibilita o perdão dos pecados e a reconciliação com o Criador. O fim da história bíblica, no livro de Apocalipse, retoma a linguagem do Éden. Há um novo céu, uma nova terra e a árvore da vida, agora acessível novamente. Apocalipse 22. O plano original de Deus será cumprido. A humanidade viverá em plena comunhão com Ele, sem dor, morte ou separação. Conclusão.
A narrativa da criação, queda e origem da humanidade é central para a compreensão da cosmovisão cristã. Ela revela a dignidade do ser humano como imagem de Deus, a realidade do pecado e do mal como resultado de uma escolha livre, e a esperança da redenção por meio de Jesus Cristo. É uma história que explica a condição atual da humanidade, marcada por beleza e tragédia, e aponta para uma restauração futura. Ao longo dos séculos, essa história moldou culturas, leis, artes e espiritualidades. Mesmo hoje, em um mundo plural e tecnologicamente avançado, ela continua a provocar reflexão sobre quem somos, por que existimos e para onde estamos indo. A criação nos diz que fomos feitos por amor. A queda nos mostra nossa necessidade de redenção. E a promessa de restauração revela que a história humana não termina em desespero, mas em esperança.